Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Semana de Experiência, ao lado do meu grande amigo Leandro. Superpoderes! Hoje o Pablo, lá jogador, não foi trabalhar hoje, né, Pablão? Não, hoje eu E como é que tava você de chegou? homem. E como que você chegou tarde ainda? Não, fui deixar a Larinha na escola. Ah, entendi. Eu em casa. Mas você tá bem social hoje, né? Tô bem despojado. É assim que trabalha? Bem jogador. É assim? É assim? Olha... Cuidado aí que o Itaúma rapou um monte. Né? Rapou um monte. Cuidado. Olha que nós estamos com um convidado especial hoje, hein? Muito especial. E olha que o convidado... Não é tímido. Não é O tímido. cara fala mais do que não sei o quê. Não sei o que vai durar, hein? E os convidados especiais, ele não tem pauta. Não tem pauta. A Então, pauta é livre. A pauta é livre. Aí Esse é um perigo, né? Esse aí é um perigo. Perigo. E a gente é muito grato por todas as pessoas que vêm aqui. A gente está ansioso para saber a história dele, que a gente só sabe de partes. Mas, Flashes! Sabemos de flashes. Mas ele já foi bispo e hoje é presidente. Então, atualmente, ele é presidente de Gilmar. Gilmar, obrigado por você estar aqui. Autoridade eclesiástica, mais uma. Uma autoridade eclesiástica aqui do meu lado. É brincadeira, viu? Quando eu brinco com você, tá bom? Sim. E agora uma super autoridade eclesiástica. Presidente, obrigado por você estar aqui, presidente. Eu que agradeço pelo convite aí, pessoal. Maravilha. Vamos lá. Presidente, primeiramente a gente é grato por você, a gente sabe da sua história. A gente geralmente faz uma pauta, mas geralmente a gente faz pauta para as pessoas que são... Mas da área técnica, Da área né? técnica, psicólogos, Tipo, vai falar de um tema saúde. específico, né? Sobre investimentos, o que fazer, o que não fazer. Aí a gente tem uma pauta praticamente para a gente guiar a nossa conversa. Mas, presidente, eu queria primeiramente saber um pouquinho sobre sua história de vida. Iniciar onde você nasceu, sua família, de onde você veio. Conta um pouquinho sobre a sua história pra gente. Bem, eu nasci em Vitória da Conquista, na Bahia. É conterrâneo. Conterrânea? Vitória da Conquista, é verdade, né? É lá Então da eu área, passei, lá. Você também, Vini? É lá da Ah, área. é, Vini? Olha só. É lá da área. então eu passei toda a minha infância e adolescência lá em Vitória da Conquista, né? Eu sou filho de uma alagoana e de um baiano. Se encontraram lá na Bahia e casaram. Eles moravam na zona rural. Quando eles tiveram o primeiro filho, então eles têm 4 filhos, eu sou o segundo. Ah, seu segundo. Meu irmão, ele nasceu na zona rural e depois meus pais foram para a cidade. Foi quando eu nasci e depois vieram mais 2. É uma família de pessoas bem trabalhadoras, né? A gente sempre teve as coisas necessárias em casa. Meus pais não tiveram tanta instrução. Minha mãe, acho que ela estudou até a 6ª série. E meu pai, praticamente ele não foi alfabetizado, né? Ele estudou 7 meses somente. 7 meses, presidente. Ele teve que começar a trabalhar bem cedo na roça, tinha muitos irmãos. E depois, quando a minha mãe teve a 2ª gestação, que perdeu um bebê, aí eles foram morar na cidade, que é a Vitória da Conquista. Eles moravam em um povoado, né? E lá estudei, passei minha adolescência inteira. Meu pai ensinou pra gente trabalhar muito cedo. Então, quando eu tinha 8 para 10 anos, eu já ia pra rua vender coisas. Às vezes coisas Era uma que ele... mescla de necessidade com ensinamento. Em Vitória da Conquista, presidente. Isso. Então, tudo que... Eles sempre tentavam vender alguma coisa e colocavam a gente. Então, eu estava lá com 8, 9 anos, batendo porta com meu irmão e vendendo quadros, né? Que meu pai produzia. Eu tinha vergonha, mas eu tinha que ir. Seu pai fazia quadro, presidente? Meu pai fazia Ele uns tinha quadrinhos vergonha. na época, né? O cara é vendedor, tinha vergonha, velho. Então, meu pai trabalhou de muita coisa, tanto de lavrador, na lavoura. Quando ele foi para a Conquista, ele trabalhou de pedreiro. Ele chegou a vir trabalhar uma época em São Paulo. E lá ele foi trabalhando em vidraçaria, em muitas coisas. Em tudo que ele fazia, ele sempre conseguia dar conta do serviço. Ele construiu uma vidraçaria como pedreiro, depois o homem colocou ele lá como vidraceiro. E lá ele aprendia a fazer os quadros lá, cortava os vidros, levava para casa e a gente lixava. Eu lembro eu bem pequenininho, lixando madeira. Nossa. Ele fazia os quadros que naquela época faziam sucesso e a gente vendia na rua. E sempre se virando, ele sempre mudou a atividade dele. Quando ele via que não estava dando muito lucro, ele mudava de atividade e incluía a gente nisso. Num certo momento ele também começou a criar frango, né? Ele fez minha mãe passou num lugar onde estava vendendo
um saco de ração, comprava um saco de ração e ganhava acho que 20 pintinhos. Ela levou para casa e meu pai Empreendedor nato. Empreendedor nato, meu. chegou lá minha mãe, meu pai fez um galinheiro e dali foi que ele teve a ideia de vender já abatido na feira, conseguiu lá um pontinho, foi interessante que ele usava de pequenos recursos que ele tinha para sempre se virar. E a renda da família sempre saía desses trabalhos. Ele tinha um emprego dele Ah, e a gente também vendia essas coisas. O que eu acho interessante é que ele se reinventava a todo momento, né? Que é mais ou menos a dica que a gente sempre dá, né? exatamente. Encontrava necessidade. Ele precisava dar conta de tudo, né? Ele tinha 4 filhos, né? Então, e ele colocava a gente estava trabalhando com ele. Então, teve uma época que ele tinha uma casa de aluguel nos fundos. Às vezes ele sempre buscava assim, a gente morava numa casa mais simples, alugava outra para ter uma renda maior. Uhum. Daqui a pouco, quando ele começou a mexer com isso daí, com frangos, ele pegou essa casa e transformou tudo em galpão para criar frangos, né? Nossa, através dos pintinhos já. Ele foi crescendo, ele viu que vendeu, porque ele foi na feira e vendeu tudo naquele mesmo dia. Ele eram acho que 20, era 18, ele levou, tudo abatido, vendeu tudo, então ele se animou. E ele começou a expandir, a entender como que funcionava lá um comedouro, um bebedouro, o que tinha que dar para eles, as lâmpadas tinham que estar próximas ali. Então ele apesar de ele ser uma pessoa assim que não teve instrução formal, mas ele buscava conhecimento. Entendi. Ele procurava Com saber os fazer. recursos que ele tinha, observando, né? E sempre a família envolvida, você e seus irmãos, por exemplo. Isso, e isso ficou durante uma grande parte da minha adolescência. Então eu ia para a escola, a minha escola era praticamente integral, só que assim, a gente ia na parte da manhã, tinha que vir para casa almoçar e retornava para a escola. Uhum. E tinha atividades diferentes. Quando eu retornava para casa, eu tinha que pegar coisas para colocar lá para que a gente criava os frangos lá, né? Pegar coisas encerradas em marcenaria. Né, para deixar para forrar o chão ali. Ah, entendi. Então ele estava sempre mudando, ele quebrava uma parede, ele fazia alguma coisa, ele reformava a casa, ele mexia na casa sempre. Ele sempre foi muito ativo, até hoje ele é muito ativo. Entendi. Ele toda hora ele está modificando a casa. E ele tá ainda aí na luta ainda. Tá na luta. Ele Isso hoje aí. Histórias inspiradoras, né? Ô, presidente, e o legal dessa história, só para entender, são quantos homens e quantas mulheres? são 3 homens e uma mulher. Ixi, essa é a xodó, Os né, filhos. presidente? Ô, presidente, e quando vocês estavam lá na juventude, qual foi o maior ensinamento que você pôde ter desse período com seu pai? Convivendo junto com porque ele, pelo né? que você está contando, eu já vejo algumas características suas hoje dele. Mas quais foram os maiores ensinamentos que você lembra da sua juventude, nessa época? Alguma história bacana, alguma coisa que você possa trazer pra gente compartilhar aí. O meu pai, quando eu tinha uns 14 anos, ele falou assim: a partir de hoje eu não compro mais nada para vocês. Vocês têm comida e têm casa. O resto é com vocês. Então lá na feira tem um ponto e vocês vão para lá. Qualquer dinheiro que vocês quiserem, eu não dou mais dinheiro nenhum para vocês. Então ele já colocava uma responsabilidade muito grande pra gente, para eu e pro meu irmão mais velho, pra gente se virar. Então ele pôs a gente para a vida, ele nos ensinou o trabalho, o valor do trabalho. Ele mostrou pra gente que apesar de ele não ter recurso nenhum, assim, de não ter instrução mesmo, que ele era uma pessoa muito determinada, ele não tinha preguiça. Eu já tenho um histórico também na minha família, como que é o pai dele, a forma como o pai dele criou ele, né? E então ele nos ensinou a ser homens. Ele estava nos preparando para coisas mais difíceis no futuro, para que a gente pudesse ser autossuficiente. Então ele ensinou os filhos dele a enfrentar a vida. Ensinou a ter casca, né? Isso. Exatamente. Então eu ia para a feira com meu irmão e a gente ganhava pouquinho. A gente trabalhava na feira sábado e domingo, durante a semana a gente estudava. O que a gente ganhava no final de semana, muitas vezes não chegava, se pôr no dia de hoje, não chegava a R$50 nesses 2 dias. Nossa. Mas a gente tinha que guardar e se virar e comprar roupa e calçado. Se tivesse alguma outra coisa que fosse sair, ele também não dava dinheiro. Isso aí a gente tinha que se virar. Então, eu para vir para São Paulo, eu sonhava em sair daquela cozinha. É mesmo, presidente? Então eu trabalhei muito na cozinha, era um lugar insalubre. E o meu sonho, quando eu tinha alguns amigos que já estavam em São Paulo, eu falei assim: na minha cidade não tem emprego,
O emprego Então, é escasso, é né? escasso e Mas aí, pagava muito presidente, pouco. quando você estava lá, você continuou trabalhando com seu pai, mas ali ficou muito limitado, você não tinha mais uma projeção de tocar o negócio ali com ele ou você queria novos áreas? Como é que ficou depois desse... Ou foi mais ou menos como aconteceu comigo, tipo, que o negócio era o sonho, era tão dele que você não conseguia, tipo, mudar esse sonho, ou expandir, porque a história dele acaba Exatamente. sendo muito parecida com a Sim. minha, né? O que acontece é assim, porque muitas vezes você põe um negócio, colocava um negócio na minha cidade, eu não sei se é assim até hoje. Isso dava um bom lucro, daqui a pouco isso começava a cair, porque todo mundo fazia a mesma coisa. Ah, entendi. Então ele começou a vender frangos, mas na rua, no bairro, surgiram outras pessoas. Isso Que caiu a venda. observaram e viu, né? E lá na feira ele tinha muita concorrência. E Então aí tem ele uma- viu que não estava dando muito lucro na feira, mas o pouco que ganhava lá, isso poderia servir para a gente, enquanto ele tinha criado uma mercearia na nossa casa. Ele também fez lá tipo uma garagem que tinha na minha casa, ele fez uma mercearia, então ele vendia daquela mercearia, também fazia abatia os frangos e ele queria que a gente ficasse com a feira, porque ia nos ajudar com dinheiro. Mas lá não tinha muita projeção. De dar certo. Não era algo diferencial, né? Não Não é. era... E tem um detalhe, aonde dava para uma família, não ia dar para 2, 3. Exatamente. Entendeu? Essa é a questão. E como a gente viu que não dava tanto lucro, eu não gostava de estudar. Não, e olha que ia tarde para a escola e ia de manhã. Eu estudava porque eu precisava, eu não queria perder de ano, eu precisava ter um ensino médio. Eu falei, eu preciso ir para São Paulo, pelo menos com o ensino médio. E você sempre teve sonho de vir para São Paulo, presidente? Um certo tempo, quando eu fui ficando mais velho, eu tive vontade, porque eu falei assim, não que eu ia vir para cá para estudar, mas para trabalhar e ganhar dinheiro. Ah, E entendi. tinha amigos Você meus via que aqui vinham como uma trabalhar em possibilidade. alguns empregozinhos e eles conseguiam. Você via que aqui teria mais Sim. possibilidades do que onde você estava. E aí eu esperava o documento do serviço militar chegar, E aí, mas nada? Não ficou com medo, não? de servir. É. Eu fiquei morrendo de medo, né? É mesmo, presidente? Sério? Porque muitas pessoas servem lá na minha cidade, né? Serve. Mas fiquei com receio de servir e ter que ficar mais tempo lá. Então foi assim, eu me programei, quando eu peguei o documento eu já estava guardando um pouquinho de dinheiro, então eu tive que trabalhar várias semanas para comprar minha passagem para vir para São Paulo. Meu pai não me deu nem a passagem. Nossa. Não fiquei bravo Falou, com ele. vai. Ele estava me ensinando o valor do trabalho. E isso depois E o valor da conquista, né? Isso. Então eu vim para São Paulo com o meu dinheiro, o pouco que eu ganhava, né? Eu vim para morar na casa de um tio meu. Ah, legal. Eu vim com 18 anos, eu cheguei no mês de... Acho que foi em 1993, eu cheguei em janeiro. E aí, quando você chega aqui, aí, esse universo totalmente diferente. Muito difícil, Muito difícil, né, porque presidente? eu falei assim, será que eu vou aprender a andar nesse lugar com tantos ônibus, tantos bairros, tantas coisas? E quando eu cheguei aqui, eu cheguei em janeiro... Em que região você chegou? Que região? Eu ia perguntar agora. Capão Redondo, naquela região. Já, onde eu naquela morava. Você região já veio mesmo. pra cá já, Você já presidente? veio pro Capão. Já vim pro Capão. Nossa. Então você fundou Capão quase. Você chegou no bairro bom, hein, presidente? Quando eu cheguei, não existia nem o termo Capelinha ainda. Não tinha nada. Não tinha o termo Capelinha. E é O Rio ali interessante era que eu bom. cheguei em janeiro e em dezembro eu estava casando. Né? Oxi, calma Caramba, aí, presidente. chegou peraí, já Antes de fazer os 19 anos, Nossa, você casou cedo, presidente. casei. Mas e aí, você se arrumou aqui ou lá? aqui. Você se arrumou aqui? Isso. Você chegou, Nossa, presidente. Quando eu cheguei, já olhou pra Eu você e era- falou, nossa, esse é o eu era um cabeludão, gatão. era um... Será que... Ah, ó, se spoiler. possível, manda essa foto pra Spoiler. gente colocar aqui no Como assim, podcast, né? cabeludão? Não, Que eu não história tenho- é essa? Não sei onde é que eu vou arrumar uma foto dessa, mas eu era cabeludão, roqueiro. É? Roqueiro? Era. Você Você gostava era do do rock, rock? presidente? Sim, Esse tô falando, tem tudo a ver comigo. Olha só. Ele nunca iria no show do Thiaguinho na tardezinha. Não. Nunca. Ô, presidente, não sabia que você gostava do rock, não? Sim, eu era cabeludo. E aí, quando eu... E tinha uns cultos na casa lá, evangélicos na casa do meu tio. E um desses aí, eu aceitei a religião. Ah, e você de foi pra repente eu já igreja. visualizei a minha esposa, a Silene, né? A Mancilene. Que você ela já- que ela é parente da esposa do meu tio. Ela é prima da esposa do meu tio, que eu morava lá. E aí você já... A gente não demorou muito tempo, que aí a gente começou a namorar. Então, com 3 meses
A gente ficou noivo, depois do namoro. E aí demorou mais 4 meses pra gente casar. Mais de 20 deu anos de 7 casado. meses. Só não casei antes porque tinha que mandar um documento, fazer um documento da Bahia. Porque você não é não é maior de idade com 18 anos, né? A maioridade para casar era com 21. Eu não sei se mudou a lei. Mas precisava que meus pais assinassem para que eu pudesse casar. Nossa, presidente. Então, casei muito rápido. Eu cheguei, tentei empregos também, trabalhar em empresa de ônibus, tudo. Não consegui. Não conseguiu. Porque Não você conseguia. veio no pensamento... Porque todo mundo que vem pra cá é a terra da oportunidade, né, presidente? Mas não tinha experiência em nada. E aqui sempre requer um pouco de experiência. Alguma Eles pedem, coisa, sempre né? pedem. E uma parte da família do meu tio trabalhava como camelô em Santo Amaro. O sogro dele me chamou para trabalhar com ele. Já era vendedor. E aí eu comecei a trabalhar com Já ele. vendia frango lá, pô, vamos vender aqui. Dá para vender qualquer coisa. E fui trabalhar na rua. Não tinha ponto, né? Então eu pegava, às vezes, a tampa de um caixote de madeira e colocava lá uns parzinhos de meia, algumas coisas lá e ia vender. Ia vender na banca de quando a pessoa ia embora, eu colocava também as coisas lá. Mesmo namorando, a Silene sabia, a minha esposa sabia que eu não tinha recurso, não tinha muita coisa, mas eu estava vendendo aquilo ali no dia a dia, sonhando, né, no dia que a gente fosse casar. Ô, louco. Presidente, e a Silene que deve ter visto, tem os cabelos longos. o rock. O rock. Ela é Mas roqueira assim, também? Assim que eu passei a ser evangélico, eu já cortei o cabelo. Foi por isso que ela se interessou por Mas o rock você ouve ainda. Com certeza, Olha, essa eu não sabia. com certeza. Caraca, mas você eu não nunca me sabia. identifica com ele, meu. Lembra Tá de- vendo isso aí, ó? Você é Caramba, doido, presidente, que meu. legal, meu. E a gente começou a batalhar juntos até antes da gente casar. Uma barraquinha pra gente vender as coisas. Irmã Silene pra gente comprar as trabalhava coisas na pra casar. época? Ela estava trabalhando comigo, né? Eles trabalhavam juntos. A gente Ah, começou a desculpa, vender juntos ali as coisas na rua, mas assim, vendia muito pouco. Era difícil, né? Não demorou muito tempo, com poucos meses ela ficou grávida. A gente era louco para casar e depois quando casou era louco para ser pai. Nossa, mãe. presidente. A gente queria ser pai e mãe. Não é que nem hoje, que o Não é pessoal que nem demora. hoje, demora. O pessoal vai casa e construir. demora. E o que 2, 3, demora. a gente casou só com a vontade de casar. Porque Só a gente com a vontade. comprou uma É coisa. com você mesmo, Vini. É com você mesmo, Vini. A gente foi comprando. O Senhor abençoa quando a gente tem um desejo justo, né? Justo, né? Então a gente queria fazer as coisas tudo certo, casar no cartório, na igreja, tudo certinho. E assim, a gente comprou algumas coisas à prestação, teve pessoas que presentearam a gente com algumas coisas em casa, a gente foi viver a nossa vida. Claro, tem muita Batalhando juntos, né? Seguindo batalhando juntos. Mas não demorou muito pra ter filho, né? Não, Não, foi quando ela- rápido, né? Quando ela ficou grávida, Só pra reafirmar. quando a gente casou, então, com poucos dias eu fiz 19 anos. Aí eu sei que ela ficou grávida, demorou poucos meses ela perdeu o primeiro filho. Isso foi muito chocante pra gente, porque a gente queria muito ser pai e mãe. Puxa vida. E depois, quando eu já tinha 20 anos, eu sei que a Sabrina nasceu quando eu tinha 21 anos. Aí nasceu a Sabrina, eu já tinha 21. O Bruno nasceu 6 anos depois, né? Uhum. Isso sempre trabalhando na rua, de camelô. Você sempre trabalhou, presidente? Então você continuou trabalhando Eu continuei de camelô. lá. Sempre no informal. Sempre no informal, continuei lá. Tinha uma época que era boazinha, depois começava a ficar meio difícil. Sempre tinha altos e baixos, né? Como eu não todo- tinha uma estrutura muito como boa e todo capital, comércio. né? Sempre ali na Praça Floriano? Trabalhei na Praça Salim Farah Maluf e na Capitão Tiago Luz, ali perto da Praça Floriano Peixoto. Eu trabalhava por ali. E vendia de tudo, presidente? Eu já vendi muitas coisas na rua. Muitas coisas. Fala umas Roupa coisas aí. íntima, muita meia, vendia acessórios para celular no início, quando tava aqueles celulares da Nokia e tal. Ô, presidente, calma aí. Roupa íntima. Roupa, cueca, meia. Era o que Imagina tinha, presidente né, vendendo Mas era o roupa que tinha. íntima. E a gente já vendedor vendeu não, também roupa íntima feminina, né? Você Vendedor. vendia roupa íntima e qual que era o chamado da roupa íntima? Porque assim, na feira, quando a gente ia trabalhar... É porque o tinha Leandro era sempre- feirante. Meus pais eram feirantes, a gente era feirante. A gente era dessa vida aí, de acordar de madrugada, montar lá o cantinho e trabalhar.
Então, assim, sempre tinha as brincadeiras, né? Mulher bonita não paga, mas também não leva. E aí, da roupa íntima, qual não é? pode fazer propaganda. Tem aquela parte que a gente fica com vergonha, mas tinha que fazer. Tinha que fazer. E bem sério, né? Que as mulheres têm que esticar para ver como é o tamanho da... Verdade. Mas você vendia a parte masculina e a esposa feminina. Tinha uma época que ela ficou em casa quando teve a Sabrina, Aí né? você vendia tudo. Aí eu parei mais de vender essas coisas assim de mulher, eu vendia mais de homem mesmo. Porque eu ficava com vergonha. Ô, presidente... Não, calma aí, calma aí. Deixa eu tirar um pouquinho disso da casquinha. Ô, presidente, mas não chegava nenhum cara meio... Tem a calcinha aí, não sei o quê. Sim. É? Sim, chegava. Tinha, não tinha? Chegava. Chega, vamos pra próxima. Ô, presidente... Vou contar mais nada disso aí. Nossa, presidente, eu pensei que o trabalho, para você ver, o trabalho de camelô era um complemento de uma renda que você tinha, porque você tinha alguma outra profissão. Não. Eu só adquiri uma profissão quando eu tinha mais ou menos 29 anos, que foi na enfermagem. Entendi. Então, meus filhos nasceram e quando eu tinha uns 28 para 29 anos, foi criado o Fundo Perpétuo de Educação na igreja. E aí eu peguei o empréstimo para eu fazer o curso de auxiliar de enfermagem no Senac. Ah, legal. Então eu escolhi o Senac porque eu trabalhava em Santo Amaro e eu ia lá para a escola e depois eu ia montar minha barraquinha. Entendi. Presidente, voltando mais um pouquinho, um pouco antes, já teve problema de perder mercadoria, presidente? Sim. O Rapa? Sim, já corri do Rapa. Já chorei. Mas não tem jeito, né? Já chorei na rua. Né? Mas já levaram a mercadoria Já sua? levaram minha mercadoria. E era em épocas que eu não tinha nada. Né? Eu com criança em casa era muito difícil, né? A gente buscava a legalidade, só que tinha muitas coisas... tem muita máfia, né? Era muito complicado. Muito complicado. Até hoje é complicado porque... A gente porque... lutava para isso, a gente se dispunha a pagar, a ter um lugar assim... É porque a concessão é pública, né? E aí tem... Aí, lá atrás, tinha a máfia dos fiscais, era muito difícil, é muito problema. Você tem lá uma liberação de X tamanho, aí depois eles vão diminuindo... Ah, pode aqui, não pode ali. Aí o comerciante reclama. É complicado até para os entes públicos organizar isso um pouco, sabe? É difícil. Eu passei momentos muito difíceis, né? É difícil. Vou falar para você que já fui humilhado por diversos tipos de pessoas, diversos tipos de profissionais. Tanto por lojistas, né? Porque você monta ali na frente. Né? Seguranças de loja, principalmente na época do Natal, que eles não queriam ninguém na frente da loja. Policiais. E por camelôs e também por bandidos. Por criminosos, porque dinheiro, né? Quem tomava conta da rua eram criminosos. Sim. Né? Então eles humilhavam. Entendi. Né? Então era muito difícil. Então eu fiz meu curso de enfermagem todas. Eu fiz meu curso de enfermagem por causa porque a igreja patrocinou, né? Agora sim, você estava na rua como camelô, com essa dificuldade toda, tomando sol, tomando chuva, porque eu te entendo. Eu sei o que é isso, né? Que não é fácil. A gente teve esse ano foi atípico, com muito frio. E eu lembro dos dias em que a gente ia, e assim, eu estava até comentando isso lá no escritório, né? Eu falei, pessoal, vocês não sabem como é difícil você pegar aqui, nem, por exemplo, esse final de semana, que teve agora, que você sabia que ia fazer um frio descomunal, que ia ter chuva, frio, e você só tem uma certeza, que você ia sair de madrugada, você ia descarregar o caminhão, você ia montar a banca de fruta, e você tinha só uma certeza, que não ia vender quase nada, porque ninguém ia para a feira no frio e nessa chuva, e você ia ter que pegar tudo de volta, guardar tudo de novo e levar embora. Você não teria nem o dinheiro para pagar as despesas dos funcionários da semana, porque não ia vender, E mesmo assim, você tinha que ir para marcar o seu lugar, para você ficar lá. Então, assim, eu entendo, e eu entendo também, eu acho que o seu start para poder falar assim, gente, eu preciso alguma coisa diferente. Foi assim, não vou colocar igual proporção, porque eu estaria sendo deselegante, né? Porque a minha condição não posso comparar com a dele. A dele eu tenho certeza que era... Né? Cada um tem a sua, mas eu sei que a dele era mais difícil.
né? Porque ele tinha a questão da ilegalidade, né? Que para ele era uma situação difícil. Tinha que ter sempre se reinventar com o produto, né? Você Mas, sempre tinha a mesma exato, fruta, já tinha a né? mesma coisa. Mas aquele despertar eu tive também. Que eu falei, meu, aqui, para mim, Já não talvez vai ser né? difícil, porque meu pai, meu irmão, meu outro irmão, 3 famílias, será que vai dar mais uma? E aí eu vi aqueles conflitos, eu via que a grana estava ficando curta, porque a feira foi esse negócio. Tinha momento que ela foi muito boa. Aí entrou sacolão, entrou supermercado, entrou tudo. Nossa, caiu bastante. Aí depois sobe, aí depois cai. É assim, né? Mas o despertar. E aí nisso que eu queria que você comentasse, esse despertar. Porque aí a gente precisa de uma força a mais, porque eu imagino que você também, como eu, continuou a trabalhar os finais de semana, continuou fazendo algumas E coisas. até entrar quando ele conheceu a igreja também, Exatamente. que foi esse momento do Fundo Perpétuo, né? Quando eu conheci a igreja, eu tinha um ponto, não era regularizado, mas eu tinha um lugar fixo para trabalhar. E quando eu fui batizado, eu perdi esse ponto. É mesmo? Mas assim, foi automaticamente aconteceu isso. Você conheceu como a igreja, presidente? Eu queria só que você detalhasse. Com quem Os te apresentou? Passaram 2 missionários lá e marcaram com a minha esposa. E eu falei para ela, você sabe que eu trabalho todos os dias, de segunda a domingo, e eu só chego tarde em casa, 8 horas da noite. Segunda a segunda. E aí, como que a gente vai falar com eles? Então, deixa um dia pra gente falar com eles. E ela E gostou marcaram, muito. né? Silene gostou muito Quando deles. marcou com eles, eles passaram na rua, não acertaram a casa, e ela falou, eles passaram aí agora na rua. Eu falei assim, vamos entrar pra dentro. Aí, Matheus, você vai ser missionário? Se liga nas manobras. Se eles Fica baterem esperto. na porta, a gente abre e atende com educação. Se não bater... Se não baterem, passou batido. Lá no Capão, o presidente morava. Isso. Então, eles passaram, não acertaram a casa nesse dia. Aí você ficou na miúda lá. Falei, tá bom, deixa a gente tá aqui, tá tranquilo. Só que não demorou, acho que foi na mesma semana, tô eu indo para Santo Amaro para trabalhar. 2 missionários dentro da van. Naquela época, aquelas perua Kombi. Nossa! Aí um sentou do pai já meu lado. trabalhou, Você não sabe o que é isso, né? Já, meu pai tinha perua de... Meu pai Um tinha. sentou meu do pai meu tinha. lado e o outro ficou na frente. O brasileiro que ficou do meu lado, o americano na frente, o brasileiro do lado. E o brasileiro começou a fazer várias perguntas. E ele perguntou meu nome, onde eu morava. E um interrogatório, eu respondi tudo. Falei assim, eu falei, eu sou casado. Casado? É. Opa, então é mais Sou- jeito. Aí eu falei, eu sou casado. E casado, no casado cartório, né? ainda. No cartório. Casado. Uma Interessante. família. E é Eleito. interessante que olha só o que esse missionário falou para mim, né? Tem 2 coisas muito importantes que ele falou para mim. Ele falou assim, se você souber que uma coisa é verdade, que Deus falou com você para você fazer, você faria? Eu falei, sim. E a outra, ele falou o seguinte, você estuda? Eu falei, não, agora eu não sei se eu vou conseguir, porque eu já tenho uma filhinha. Eu já não curtia Vai muito ser, mas mesmo. já não gostava muito de estudar, agora que eu não gosto mesmo, né? Já não Tem uma menina curtia muito. para sustentar. Ele falou assim, não, mas você pode acreditar que você pode conquistar muita coisa através do estudo. Olha só. Olha, o ele falou missionário isso. para mim no Diferenciado primeiro esse contato. missionário, hein? Nossa. Vou marcar um dia para ir na sua casa. Papai, a gente pode deixar uma mensagem? Sim. E aí eles começaram a deixar mensagem lá, mas não demorou muito tempo, não. A gente foi batizado. Os 2. É mesmo, Que presidente? legal, Tocou hein? mesmo. Foi. E eu senti muito forte na mensagem deles que eu deveria ser batizado mesmo. E tem contato com eles até hoje, presidente? Tenho, mais ou menos. Tá. Porque eu tentei falar com ele, eu consegui falar por e-mail, né? Mas você sabe o nome deles? Tem. Aí, ó, deixa um recado pra eles aí. Isso, Helder Gomes, lá de Natal. Aí, Ader Gomes. Inclusive, ó. até a Sabrina marcou não deu muito certo, mas a Sabrina serviu em Natal. Ah, você viu E ela procurou ele lá, mas não deu muito certo deles se encontrarem. E o outro é dos Estados Unidos, Elder Forsyth. Ó. Eu não falo muito Forsyth. bem. Não, mas tá ótimo. Tá ótimo. Deu pra entender. Eu não lembro. É o Fortnite. É o The Fortnite. Mas assim, eu tive mais contato com o americano. Depois que a gente foi batizado, ele passou no templo com a gente. Que né? legal. Então aconteceu muita coisa mesmo. Mas voltando à sua pergunta, você falou assim, o que foi que te impulsionou para você sair da rua, né? É o É gatinho. interessante que diante daquele sofrimento, eu ficava sentado às vezes lá num caixote de madeira, que era o meu banquinho lá, e eu ficava pensando assim, poxa, qual que é o futuro que eu tenho aqui nessa rua? O que eu vou dar de bom para meus filhos?
Porque eu desde cedo eu pensei muito lá na frente quando eu ficasse idoso. O que eu ia fazer da minha vida? Qual o amparo que eu deveria ter? E aí veio um pensamento assim que eu acredito que foi o Senhor que falou comigo. Não adianta você ficar reclamando da tua situação e não fazer nada para mudar ela. Que é a tal da negligência. Você vai passar o resto da tua vida reclamando, trabalhando aqui, porque a minha barraca era uma caixa de papelão com um tripé embaixo e pouquíssima mercadoria em cima. E uma tela atrás. Esse era o meu recurso que eu tinha para levar sustento para minha família. Eu lembro que o meu sonho, um dos meus sonhos é ir no mercado e encher um carrinho. Por quê? Eu fiquei anos carregando sacolas. E eu ia em um mercado aqui em Santo Amaro que tinha, chamava Futurama, eu ia praticamente todos os dias comprar as coisas que faltavam. E eu levava no ônibus. Mas tinha dia também que não dava para levar, né? Porque tinha dia também que não vendia. Lembro quando eu estava fazendo um estágio de enfermagem que eu saía com a roupa do estágio, depois eu ia para a rua, dava um temporal e alagava a rua e eu no meio da chuva segurando o guarda-chuva, segurando a barraca para a água não levar. Então tem várias coisas, eu chegar, tem muita sujeira no lugar de eu trabalhar, de eu comer na rua, uma senhorinha que eu chegava do curso, eu sentava no banquinho, ela vinha trazer a comida e mais tarde eu pagava ela. Tinha dia que eu não tinha dinheiro para pagar, que eu não tinha vendido, aí eu pagava no dia seguinte. Né? Eu lembro de várias dessas coisas. Eu não tinha dinheiro para lanchar. A marmita. Né? Então, quando eu ia para o curso de enfermagem, que tinha hora do intervalo, eu ia no banheiro, tomava água, e aí eu fazia de conta que eu ia lanchar para ninguém perceber e eu voltava para a sala. Aí, quando algumas colegas perceberam, elas começavam a levar algumas coisas para mim, eu ficava com vergonha. E eu não tinha dinheiro para comprar um sapato, para comprar blusa, mas eu sei que o Senhor providenciava as coisas, né? Tive muito apoio da minha sogra. Eu lembro que o primeiro avental que eu comprei, que eu não tinha dinheiro, foi ela que me deu o avental, ela pagou para mim, lá com o emblema do Senac. Foram muitas dificuldades, mas eu vi assim, teve dias de cortar a minha água, de eu sair de casa com a água cortada, triste, mas quando eu pisava os pés dentro da escola, eu tentava esquecer meus problemas lá fora e eu focava no curso, na minha prova, porque eu sabia que aquilo era a única coisa que eu tinha para mudar a realidade minha, dos meus filhos, da minha esposa, da minha família. E era interessante que eu, com a água cortada em casa, eu fazia a prova e tirava 10. Aí, legal, ó. Só mandar cortar a água. Ó, corta a água, eu tiro 10. E vai com 10. E eu chegava em casa, quando eu tirava nota boa, eu mostrava para meus filhos, né? Que legal. Para que eles pudessem ver o meu esforço, para que eles E a pudessem recompensa, né? para eles também se interessarem na escola e ver que a educação É o caminho. é o caminho. E eu não sabia que eu tinha um potencial antes de entrar no curso. Porque antes de encontrar esse curso, eu conversei com algumas pessoas, eu orei a respeito disso, tive um sentimento, mas quando eu comecei a fazer, que eu vi que as coisas fluíam na minha mente, que eu estava entendendo bem aquilo estava entrando na minha cabeça, que eu estava tirando notas boas, eu falei assim, esse é o caminho que o Pai Celestial quer que eu siga. Então, o Senhor revelava para mim a vontade dele, que eu estava ali mesmo, que aquilo ali ia ter futuro sim, com certeza. Né? Isso me dava um conforto. De um lado eu estava sofrendo com a minha família, assim, mas vinha sempre um socorro, às vezes assim, passava por alguns apertos, mas estava tendo sucesso do outro lado. Eu não estudava, eu não tinha tempo para estudar, eu chegava em casa muito tarde. Porque você ainda só para o pessoal entender. Ele estudava, mas ele continuava a vender. Porque eu saía lá da escola e ia para a rua com a minha caixinha de papelão para vender minhas coisas. Era de manhã que você estudava, Estudava de manhã, tinha que deixar de trabalhar de manhã, a parte da manhã, quebrar e só trabalha a parte da tarde e um pouco da noite. Que era só a renda ainda presente. Era a renda. E eu já tinha 2 filhos. E assim, ele contou essa dificuldade da rua, cara, tem tantas outras coisas que acho que as pessoas não fazem ideia. A chuva é uma coisa que pega. Né? O frio, a chuva, a comida. Aí eu vou te falar banheiro, o seguinte, banheiro, tudo. Você quer fazer o seu xixi, onde você vai? Se o cara da loja não quer que você tá lá, Às vezes bloqueavam a loja.
Bloqueava, né? Bloqueava. Então, assim, e aí, por exemplo, no caso dele é até um pouco pior. Porque, assim, eu falando sobre a minha realidade, nós tínhamos vários funcionários, né? Então, um conseguia se ausentar em algum lugar, né? Volta, come alguma coisa, volta. Come até a fruta, se precisar, já tem a fruta exato, aqui para comer, né? E o problema dele é o seguinte, como é que ele se ausenta e deixa a banquinha dele lá? Então, são várias coisas, né? Por muitas vezes, antes de trabalhar, que eu não tinha, estava muito ruim as vendas, eu não tinha mercadoria para vender, tinha muito pouca, eu saía da escola, do Senac, eu descia lá no Bom Prato, comia e subia para trabalhar. Olha só, Bom Prato. Eu fui muitas vezes no Bom Prato, muitas vezes. Sabe, e assim, eu não ficava triste não, eu era até grato porque eu já comi todo tipo de comida em Santo Amaro e às vezes em uns lugares bem feios. Bem assim, feios, né? Comida bem ruim. Mas era uma bênção para mim, foi uma bênção. Quem criou o Bom Prato aí, parabéns. Aí. E para quem não sabe, o Bom bastante. Prato, quem está assistindo de outros estados, era R$1, né, presidente? É uma Comi na refeição, missão já. Na missão uma refeição subsidiada, né? Subsidiada. Comi muitas vezes lá. E ajuda muita gente, né, presidente? Com certeza. Ô, presidente, por que você escolheu enfermagem? Eu estava fazendo visita, na época chamava de mestre familiar, né? Estava com um companheiro meu e ele me deu essa ideia, um senhor de idade, que a esposa dele já trabalhava na enfermagem. E ele foi bem duro, porque eu falei assim, mas isso não é profissão para mulher? E aí ele sou um cabra de Vitória da Conquista. Você vem me falar dessa enfermagem, sei lá, coisa de homem fazer, rapaz. E ele foi bem duro comigo e explicou para mim direitinho. E aí, porque antes, quando o Fundo Perpétuo chegou, eu estava pensando em ir para a área de TI. Mas eu vi que não dava muito certo. Até estava me inscrevendo em uma escola junto com um amigo meu e desisti. Comentei com ele, ele falou assim, vai para enfermagem. Conversei com a esposa dele e com uma amiga nossa que era da área. E aí, como eu falei para vocês, eu fui descobrindo. Eu falei, a vocação. Vou procurar a escola boa, porque a igreja está pagando, então eu vou procurar uma escola boa. E eu vou fazer o meu melhor. Vou ver o que dá. E deu certo. O senhor provou para mim que eu precisava ir para a enfermagem mesmo, né? Então fiz o técnico, o auxiliar de enfermagem, depois pedi para fazer o técnico, porque eram separados antes. E também não foi fácil, porque quando eu terminei o curso de auxiliar, eu arrumei um emprego assim, que eu trabalhava só sábado e domingo, dando plantão à noite, em alguns hospitais, trabalhando para um home care. Então, teve um período que eu estava fazendo o curso de enfermagem, o técnico, de manhã, indo trabalhar à tarde na rua, eu já era auxiliar. Ainda. E no final de semana, sábado e domingo, eu ia dar os plantões noturnos. Ia sair de lá no domingo de manhã, depois virado e ia para a igreja. E você era bispo nessa época? Não, eu era conselheiro do bispo. Mas assim, você ainda tinha suas obrigações eclesiásticas, né? Ainda servia na igreja. Servia na igreja, não. Servia para o próximo. Exatamente. Servia para o próximo. Assim, mesmo sem ganhar nada. Mesmo trabalhando bastante, eu sempre servi na igreja. Nesses períodos aí, eu sempre trabalhava em bispado. Eu acho legal essa parte da sua fala, porque nós três, por coincidência, nós três servimos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? E nós três servimos. Eu acho que todos os três têm uma agenda atribuladíssima e todos os três servem. Servem a quem? Jesus Cristo, ao Senhor e ao próximo. E ao próximo. Né? E às vezes, por que eu estou falando isso? Porque eu até estava conversando isso com a minha esposa esses dias e a gente estava falando como é difícil as pessoas apoiarem as atividades, apoiarem. A gente se dispõe tanto, né, a ajudar, a dedicar um pouquinho dos nossos talentos, né? Nosso tempo. E às vezes a gente vê as pessoas tão... às vezes não é nem servir, é apoiar as atividades, né? E a gente vê... Mas isso é de uma forma geral, né? Alguns fazendo e outros estando no caminho deles para, quem sabe, um dia entender o que é a vida, né? Porque eu acho, Gilmar, que eu penso muito que a vida é isso aí, sabe? É doação. Doar o tempo, né? Doar o talento trabalho, e tudo. Sabe? É você honrar a sua família. Isso é uma coisa que eu acredito muito, sabe? Todos os dias eu saio pela manhã
E eu saio com o propósito de honrar minha família, de tentar fazer com que os meus filhos tenham uma boa condição, que meus filhos possam, um dia, quem sabe, casar, ter filhos, isso é uma coisa que eu sempre falo com eles, né? E que eles possam também servir na igreja de Jesus Cristo, que eles possam servir com seus talentos às outras pessoas. Eu acredito muito nisso. E eu tenho dias assim que às vezes você está mais desanimado por questões que acontecem, dificuldades várias, né? E que a gente até fica nervoso fora do nosso centro. Mas eu acredito que a vida é de serviço, Sim. né? E eu falo assim, que para os jovens, eu gosto muito de falar com eles, né? De que histórias como a sua, né? Elas têm que ser ditas, elas têm que ser divulgadas. Por isso que a gente pediu para que você viesse. Porque as pessoas precisam ouvir, sabe, Gilmar? Uma coisa bem importante, assim, eu lembro eu indo para a escola, para o Senac, para fazer o curso de enfermagem, e na sala de aula eu estava tendo muito sucesso, notas boas, as pessoas achavam que eu estudava demais e eu não estava estudando. Uma coisa importante é, quando nós nos propomos a fazer algo, principalmente quando o Senhor fala para você, você tem que seguir esse caminho, você tem que fazer isso para você se dar bem profissionalmente. Se você se empenha, o Senhor vai abrir a sua mente. E mesmo com tanta dificuldade, você vai aprender, você vai se dar bem, porque você é um filho de Deus e Ele quer que você progrida. É incrível como as coisas fluíam na minha mente quando eu ia fazer prova. E ao mesmo tempo, quando eu ia para a escola, eu pedia para o Senhor, eu falava assim, Senhor, eu estou tendo sucesso no meu curso, as pessoas estão me elogiando, elas apostam em mim, acham que eu sou super inteligente, eu não sou tudo isso. Eu estou dessa forma, eu estou tendo esse sucesso porque o Senhor está permitindo. Não deixa que o orgulho entre no meu coração para eu me achar melhor do que qualquer um dos meus colegas. Me ajuda a administrar isso, porque eu sei que o orgulho é a queda do homem. Então, fui muito abençoado. Eu fiz o curso de enfermagem, fiz o técnico, e quando eu terminei o curso técnico, eu já vinha um processo seletivo há 7 meses em um hospital particular. E ali foi o meu primeiro emprego na área em um hospital particular. E foi incrível. Mas você sabe que todo esse sucesso, toda essa... eu tenho esse mesmo pensamento. E eu tenho certeza que isso só foi te possibilitado porque você serviu as pessoas. E eu tenho certeza que o Pai Celestial ele tem um plano muito especial para você, por conta desse curso. Entende? Então, assim, é o que eu sempre falo. É o tanto de missionário que ele tem ajudado. Eu sou muito realista e eu sei muito bem que, assim, isso eu sempre falo, eu não cheguei, sei lá, em algum lugar por mim, para mim, sabe? Eu cheguei em algum lugar porque, de uma forma ou de outra, eu ajudo outras pessoas. Sim. Né? Então, a gente consegue, por exemplo, ontem mesmo eu estava aqui cansadíssimo, mas ajudando os meus familiares num problema muito grave. E eu acho que é isso, é se propor, sabe? Eu sempre tento casar uma coisa que eu preciso, mas casar com uma outra situação que eu possa ajudar outras pessoas, entendeu? Então, você junta muito essas questões, né? Porque o seu sentimento de que, olha, poxa, mas eu não conseguiria isso aqui sozinho, é o meu sentimento. Tipo, assim, por mim, só por mim, eu não chegaria. Sabe, tem alguma coisa maior, tem alguma coisa que está te dando essa possibilidade, né? Quando eu era bispo, eu falava para os meus jovens e para algumas pessoas que eu entrevistava, eu falava, você sabia que você é uma pessoa famosa? Eu falei, eu sou famoso? Você tem fama. Ou ela seja boa ou ruim. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu consegui o meu primeiro emprego formal, que eu vi a minha carteira sendo registrada ali, eu já com uma idade já de quase 30 anos, que eu vi ali o carimbo do hospital ali na minha carteira, eu fiquei muito feliz com aquilo ali. E como que eu cheguei a ter aquele hospital? Tem uma irmã da igreja que ela trabalha comigo até hoje. É mesmo? Na verdade, assim, a gente não trabalhava juntos, a gente veio a trabalhar depois de muito tempo. Mas ela me conhecia na igreja, via eu servindo e conhecia os meus filhos. E a nora dela trabalhava nesse hospital particular.
E aí ela falou o seguinte, leva o currículo dele, ele é novo, ele acabou de fazer o curso de enfermagem. Aí, você sabe quem é ele? Ele é o pai da Sabrina. Ela falou, eu não conheço ele, mas eu conheço ela. E ela era da primária, ela era uma criança. Ela é um amor de pessoa. Eu sei que ela é uma mocinha, uma menina muito boa. Eu vou levar o currículo dele e ali foi transformando a nossa vida, né? Eu lembro que quando passou todo o processo seletivo, que ligaram pra gente, e aí a mulher ligou e falou assim, Gilmar, você passou no processo seletivo, Nossa, você vai que ser legal. admitido, você precisa se apresentar tal dia para você fazer essa admissão. Eu expressei toda a minha alegria, naquela hora assim, agradeci muito ela, mas quando eu desliguei o telefone, era eu, minha esposa e a minha filha abraçada e pulando na sala. Nossa, Meu foi filho o não sabia primeiro- muito o que estava acontecendo, porque ele era muito pequenininho, o Bruno. O Bruno. Mas a gente abraçado, porque a gente sabia que ele era um começo de uma vida diferente, né? Primeiro Mas registro. esse foi o primeiro formal? Emprego formal? Foi O primeiro registro. emprego formal depois de quantos anos? Eu tinha já uns 30 anos. Olha só. Você viu que Primeira ali, ó, assinatura na foi minha na carteira. batalha, na E o salário luta. conseguia suprir praticamente. Tudo. Conseguia Olha só. suprir todas as nossas necessidades. Eu falei assim pra moça, eu vou receber tudo isso aqui. E ela falou assim. Porque pra mim eu nunca tinha ganhado aquele dinheiro. E aí eu liguei pro meu irmão e falei, agora eu vou realizar meu sonho. Você tem um cartão do Carrefour? Quero fazer uma compra do mês. Eu quero encher o Encheu o carrinho. carrinho. Quero encher o carrinho. Que eu sei que eu vou ter o dinheiro na minha conta no mês que vem. Pra Meu, te pagar. você sabe uma coisa, cara, que é muito engraçada? Eu não sei se é engraçada, né? Mas assim, é curiosa, vai, digamos assim. Muitas vezes eu chego em casa e uma das coisas que me traz mais satisfação é eu abrir a geladeira. Você falou uma coisa, eu falei e uma ter coisa. a geladeira Cheia. repleta, ou então meu filho chegar e falar, tem o Danone que eu gosto, tem não sei o quê. Danone, Isso me traz uma satisfação. E aí você fala, mas te faltava isso? Não, não me faltava nada disso. Essa parte, meus pais, por mais que eles me deram para o mundo que eu entendo hoje, era básico, mas para que muitos não é básico. É verdade. Mas o que ele me dava, eu poderia na minha adolescência pensar que era o básico, porque os meus amigos tinham muito mais, mas nunca me faltou nada. Mas eu tenho essa satisfação até hoje, de abrir e falar, nossa, É verdade. eu tenho o que eu já Eu te também falei já isso, né? falei Eu a mesma isso. coisa também. Eu acho que isso que você sentiu, eu sinto até hoje. E fez uma compra boa, Foi uma presidente. alegria muito grande. Encher aquele carrinho era meu sonho, eu tava realizando, né? Você parecia esse dia que ele foi no mercado, parecia aqueles programas que, olha, agora sai, pega tudo. Ele E já colocou. É legal, muito Era bom, muito bom. Foi muito satisfatório. E aí essa foi um momento assim de ápice, né? Isso. Aí quando eu comecei com esse primeiro emprego informal, aí com 6 meses eu entrei em outro hospital. Na enfermagem, a gente sempre trabalha em 2 empregos. Então eu trabalhava em dois hospitais particulares, né? Tive muitas experiências, aprendi muita coisa. Depois eu sempre trocava de emprego. Eu tava... Não precisa falar o nome dos hospitais. Pode, presidente, fica aqui não tem tranquilo. patrocínio, não tem nada. Até te perguntar qual foi o hospital. Primeiro trabalho meu, eu trabalhei no Hospital Edmundo Vasconcelos, do Bradesco. que é do Bradesco. Eu ainda era funcionário do Bradesco. Lá eu Sério, passei quase presidente? 8 anos. Aí, ó, vocês eram presidente. colegas. É o primeiro? Foi meu primeiro emprego. Que legal, Foi pro presidente. pronto-socorro lá. Bradesco, tá vendo? Então, Quando eu- presidente, realmente foi uma benção, presidente. Quando foi uma eu benção. trabalhei lá, que tinha todo aquele... Quando tinha aquele plano Vou de saúde, comentar, né? Era, plano de saúde era maravilhoso. Isso, então Bradesco aquilo, Saúde. minha filha precisava de cirurgia e tudo, aquilo já transformou a nossa vida. E quando eu tinha 6 meses lá de experiência, aí eu mandei o currículo para o Hospital São Luís, e aí comecei a trabalhar no Edmundo Vasconcelos, no São Luís do Itaim. Que legal. Aí ele comprou. Aí ele saiu do Carrefour e foi pro Sans Club. Foi. Porque aí o salário duplicou. Eu já encontrei 2 vezes no mercado, já no atacador, né, presidente? Já Ele agora encontramos. não sai do mercado, mano. Não sai do mercado, eu me gosto de fazer Então mercado. trabalhei 1 ano e pouco no São Luís, mas no Edmundo eu sempre mantinha aquele emprego ali que era o meu preferido. Uhum. Saí do São Luís do Itaim, fui para quando teve a inauguração do hospital em Boimirim, do Jardim Ângela. Fiz parte lá da primeira turma lá do pronto-socorro, a gente inaugurou lá o hospital. Fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos, foi quando eu fiz o concurso da prefeitura para trabalhar no SAMU.
O meu sonho era trabalhar na ambulância. É mesmo, né, gente? Ele queria dirigir a ambulância. Eu passei no concurso. Eu também sempre quis dirigir uma ambulância. Era o meu sonho trabalhar com a PH, que a gente chama, né? Que é atendimento pré-hospitalar. Deu um probleminha lá na audição. Eles falaram que eu tinha uma perda auditiva no ouvido esquerdo. Que não podia trabalhar na ambulância. Aí é por causa do comércio. Sim. Sim, eu sei, porque Sim, eu tenho, porque eu porque- sou feirante, eu tenho. Isso. Leandro. Eu só vivo falando Ele que me sou lembrou surdo uma aí. coisa muito importante. É verdade. Por que eu não conseguia trabalhar? Por que eu não conseguia estudar enquanto eu trabalhava na banquinha? Porque tinha um colega que vendia CD na minha frente. E ele colocava o som alto. É, mas é. Quando a gente pedia para baixar, ele aumentava mais ainda. Então, eu acho que a minha perda auditiva foi por Não, causa mas do som da é isso rua. aí. Muito Coisa, barulho, gente, muito sério. ruído, né? E aí eu tive Caramba. que mudar a minha... Eu já tinha escolhido, tinha minha vaga, tudo direitinho, eu tive que escolher mudar para um UBS, né? Que no caso eu ainda estou na prefeitura, sou concursado lá, tem cerca de 16 anos que eu estou na prefeitura. Tá vendo? Nossa, presente, bastante. Concursado. Tá vendo? Legal, presente. E hoje Legal. você tá Aí na UBS. depois eu por ser muito puxado entre o hospital e a UBS, como a UBS era concursado, eu pedi para eles me mandarem embora do Edmundo Vasconcelos. E aí também eu sempre precisava de uma segunda renda e eu comecei a comprar coisas na 25 de março. E vender para as minhas colegas, sair vendendo um canto e outro. Tá no sangue. O filho Tá do no vendedor sangue. tá no sangue. Aí voltei de novo a vender coisas. E o meu sogro, como ele trabalha na rua, eu falei assim, isso aqui tá sobrando, então eu vou vender ele perto de onde ele tá trabalhando. E fiquei durante um bom tempo. Tinha vezes assim de eu estar de manhã no posto, eu saía, eu cuidava de uma senhora, eu cuidei dela durante 9 anos, a mãe do meu vizinho. Eu cuidei dela, aquela camada. Então eu saía de lá, do posto, passava na casa dela, ficava um tempo, ia para a rua vender minhas coisas. E quando eu comecei a fazer a faculdade, ainda fazia a faculdade à noite. Que eu resolvi fazer a faculdade de farmácia já com 44 anos. Pronto. Ah, É. Você entendeu? Não pode parar. Não pode Você parar. entendeu? 44 anos. É verdade, presente. Tem a de farmácia também. Sim. Aí eu fiz a Verdade. faculdade, eu resolvi ir para a farmácia, né? Mas todas as vezes que eu escolhi fazer algo, o Senhor colocava um anjo dele perto de mim. Se não era para me auxiliar e entrar em algum lugar, era para dar um direcionamento para mim. Então o Senhor usava pessoas diferentes que nem se conheciam para falar a mesma coisa. Então para ir, eu sabia que eu precisava ir para a enfermagem. E essa trajetória na enfermagem me ajudou no meu chamado como bispo. Porque eu via situações muito difíceis. O ser humano, a fase pior do ser humano, mais difícil é quando ele está doente. Então eu vi muita tragédia, porque eu vi a realidade do hospital particular, do público, e eu falei assim, foi um pouco mais fácil ser bispo, vendo tantas situações, porque a gente lida com situações muito difíceis, né? E só que eu sabia que eu tinha que dar um passo à frente, não importasse a idade que eu tinha. E aí eu voltei para... Quando eu estava trabalhando na rua, eu lembro que eu comecei a faculdade e começou a pandemia. Então, muitas vezes eu saía da rua com fone de ouvido, correndo para casa, chegava lá todo suado na frente do computador e começava a estudar e fazer prova. E assim foi. E Como bispo e tudo. parte da minha faculdade foi paga da rua. De novo, né? É porque não... Já esse período do Fundo Perpétuo não estava contemplando as faculdades, né? Eu tive que pagar. Mas tem uma pessoa muito importante nisso tudo aí. Eu não posso esquecer dela. Olha. É a pessoa Ó, que, spoiler. é a pessoa que mais acredita em mim, até mais do que eu próprio, é a minha esposa. Ela sempre acha que eu posso chegar mais além do que eu imagino. Ela acha que tudo que eu for ler, que eu for fazer, eu vou entender e vou conseguir desenvolver. Então, ela sofreu junto comigo lá atrás, quando eu estava fazendo um curso de enfermagem, que parte do dia eu não trabalhava. E quando eu fui fazer a faculdade de farmácia, não foi fácil na parte financeira, mas ela estava ali trabalhando, me ajudando a pagar a faculdade. E quando eu fiz a festa de formatura, que eu fiz mais para minha mãe, porque era o sonho dela ter um filho formado na faculdade. Legal. E quando eu comecei a pagar bem lá no comecinho,
eu queria dar esse presente para minha mãe e pedir autorização para minha esposa. Você deixa eu dançar com ela no dia da formatura, porque é o sonho dela que vê um filho formado. Ela falou, não, fica tranquilo. Mas, assim, a minha esposa, ela foi essencial nisso tudo aí. Deixa um recado porque pra ela, ela então. sempre... Ela vai ver, pô. Silene, você foi muito importante para mim, com certeza, durante tudo isso aí, porque nos momentos mais difíceis que eu precisei, né? Ela não casou comigo porque eu tinha uma profissão boa. Ela casou por causa do cabelo. Já tinha cortado. Por causa do rock. Ela gosta de rock. Mas assim, lá desde o começo, ela veio batalhando junto comigo, sofrendo em cada momento ali e me apoiando no estudo. Então, você precisa ter pessoas para te apoiar, né? Isso aí realmente é algo que é assim, muito importante. Hoje eu tenho 49 anos, mas eu ainda tenho não tenho vergonha, não. Mas ainda tenho bastante coisa para conquistar. É que não parece, você tá bem bonito, parece que tem uns 42. A gente tem sonhos, a gente precisa sempre ter sonhos, né? Isso eu aprendi com os pacientes que estavam lá, né? Quando você deixa de sonhar, você morre pro mundo. Então eu tenho muitos sonhos ainda. Eu tenho muitas coisas para conquistar. Por exemplo? Por exemplo, eu quero ver todo mundo da minha família bem. Meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, eu quero que eles tenham uma velhice digna. Eu quero que eu tenha uma velhice digna, que eu seja totalmente autossuficiente na minha velhice. Que é o que a gente para não sobrecarregar meus filhos, porque isso eu penso lá desde quando eu era adolescente. E para isso acontecer? Eu continuo não gostando de estudar. Por incrível que pareça. Mas e para isso acontecer? E para ter toda essa sustentabilidade na velhice, aí o que precisa? Se planejar. Você precisa ter as coisas que tragam segurança para sua família. Né? Então eu optei por comprar um imóvel financiado, se acontece algo comigo, minha família está amparada. Então um emprego formal para que a gente também tenha... Eles tenham um amparo no caso de eu faltar. A parte da saúde. Eu sempre pensei assim, eu vou fazer algo, porque se eu faltar, eles vão estar amparados. Parte da saúde. Isso. Muito bom. Presidente, você tem ainda a barraquinha? Não. Não tem a barraquinha, mas se chamar, tá indo, né? Eu trabalhei agora recentemente. Hoje não, hoje você não vai mais, hoje em dia. Então eu tô no posto e saí recentemente de uma drogaria, trabalhando na drogaria de rede, né? E o mais interessante é que a drogaria que ele trabalhava era na Barão. Era na Barão. Então acho que quando você olhava aqueles camelôs, você já deve ter... Foi interessante o que você falou agora. Né? Eu fui trabalhar numa drogaria, onde na mesma rua eu trabalhei como camelô. E eu estava lá no balcão há poucos dias atrás, e algumas pessoas se surpreendiam quando me viam de roupa branca do outro lado do balcão. Tem gente lá que você conhece ainda? Sim, gente. Ainda estão na rua ainda, algumas pessoas, sim. E outras que nem me conheciam, eu falei assim, eles chegavam lá para comprar um medicamento e eles falavam assim, você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Nossa, olha só. Eu sou parente de... Aí falava o nome da minha sogra, meu sogro. Eu trabalhei aqui, eu sei até o seu nome, viu? Seu apelido. A pessoa se surpreendia. E qual que é o apelido? Nossa, parabéns. Fala aí pra então, gente. Eles se surpreendiam. Eu falava pro meu gerente assim, eu não sei porque Deus me pôs aqui. Porque eu trabalhava lá na Vila Mascote e vim para Santo Amaro. Mas eu não sei se eu estando aqui, o senhor está querendo mostrar alguma coisa para mim ou para alguém que trabalha por aqui, ou que seja coisa positiva, que é um dos intuitos de que eu aceitei chegar aqui e conversar com vocês, é de influenciar alguém para lutar. É isso. De que você pode, qualquer coisa, existem recursos e você precisa pedir ajuda de Deus, orientação, e você precisa lutar. Não adianta ficar em casa parado esperando as coisas acontecerem. Espera que alguém faça por você. Você e precisa nem fazer ser por negligente, você né? Você tem que lutar, é verdade. Né? E os meninos, se quiserem já programar para uma pergunta, já tem uma aí já? Umas perguntas aí. Pode fazer. Pode fazer, né, lógico. Quer trazer? Quer vir aqui, ô Mateuzinho e Pedrão?
Olha que essa tua Nossa história... senhora, é uma pergunta, Agora não é um sério, livro, essa não, tua né? história eu vou mandar lá pro pessoal do Fundo Perpétuo. Que especial, presidente. Bom, nós fizemos algumas anotações em relação à história da vida, focada tanto na parte sentimental, espiritual e de conhecimento geral em relação à sua vida. Então a gente tem algumas perguntas relacionadas tanto ao seu pai, quanto ao trabalho, quanto à sua família, para perguntar como agir hoje em dia, né, comparando os seus pensamentos antigos com os novos. E quem fez essa pergunta foi o Pedrão. E o Mateuzinho. Eu também. Eu vou começar lendo a primeira pergunta aqui que a gente elaborou junto, analisando a sua história que você contou pra gente. E a primeira pergunta é essa, né? Hoje em dia, essa visão de tornar um garoto um homem é polêmico e às vezes opressor. Como os pais devem utilizar essa experiência para fazer com que seus filhos tenham a mesma experiência de amadurecimento como você? Hoje tem o Estatuto do Adolescente, né? Que muitas vezes os pais até têm receio de pôr os filhos para trabalharem cedo, né? E tem algumas coisas que acho que o tempo não muda, na minha opinião. Nós precisamos, hoje ainda, nos tempos atuais, provar para os nossos filhos que eles precisam ter responsabilidade, começar cedo a fazer as coisas, que tem que acordar cedo. Essas coisas não mudam. Que você tem que acordar cedo, que você não consegue as coisas fácil, que você tem que lutar, né? Se os pais hoje eles têm um recurso financeiro maior, eles têm que e proporcionam coisas diferentes que nós tínhamos antigamente, como cursos, o aprendizado de uma língua, eles têm que proporcionar isso para os filhos mesmo, mas também tem que cobrar. E o filho, ele precisa ter... Se ele não vai trabalhar e ele só estuda, e o pai tem condições de fazer todas essas coisas, ele precisa fazer pelo menos as coisas básicas de casa. Virar um homem também é arrumar sua cama de manhã, ajudar nas tarefas de casa, ajudar a entender que o dinheiro ele não nasce em árvore, que tem que saber economizar dentro de casa, saber quem que manda dentro de casa. É o pai e a mãe. Eles tomam as decisões. Que o ambiente dentro de casa não é um ambiente onde o adolescente ele comanda. Quem comanda ali é o pai e a mãe. Né? Ele tem as decisões dele, tudo, ele ora, ele recebe revelação sobre isso, mas também ele tem que ver como que ele vai... como que vai ser as atitudes dele dentro de casa. As coisas não mudam como a Bíblia, tipo honrar pai e mãe, né? Nunca desprezar o que um pai e uma mãe falam. A visão que um pai e uma mãe têm, ela é muito além do que o adolescente tem. Muitas vezes, quando a gente, os jovens, porque eu também já fui jovem, adolescente, então muitas vezes a gente pensa que a gente sabe muito, principalmente os jovens que têm acesso à informação. Você pergunta na inteligência artificial, ela te responde muitas coisas. E você fala, eu tenho mais conhecimento do que meus pais. Mas tem coisas que só vivendo você vai aprender. E você precisa de um apoio. Eu consegui responder? Maravilha, foi ótimo. Vamos lá para a próxima. Bom, focado nessa parte ainda, falando um pouco mais sobre a sua resiliência já com esse conhecimento que você obteve do seu pai. Depois de tantas provas e dificuldades, né? O que você acha das pessoas de hoje em dia o que elas podem fazer melhor para lidar com as suas dificuldades? Porque é muito comum que com o grande volume de conhecimento, elas passem remoendo as provas diariamente, ao invés de só lidar com elas como se fossem algo não fácil, mas talvez cotidiano, né? Como elas podem só viver a vida ao invés de ficar remoendo esses problemas que elas têm, né? A cabeça hoje em dia, não só do adolescente, mas de todas as pessoas, os adultos, muitas vezes os pensamentos vêm em alta velocidade e você recebe informação de todos os lugares. Hoje em dia, principalmente o jovem, ele tem dificuldade em escolher o que ele vai fazer. Uma coisa muito importante, em tudo que nós vamos fazer, Deus, ele tem que ser colocado em primeiro lugar. O Senhor vai te direcionar para o que você vai fazer.
Você precisa olhar para dentro de você e ver todas as coisas, as facilidades que você tem. Se você tem facilidade com TI, é nisso que você tem que utilizar essas facilidades que você tem para você. Você vê o que você gosta, olha para dentro de você o que te faz feliz, mas também precisa saber de algo também que vai te trazer um bom recurso, porque você se prepara, você hoje tem que se preparar para ser um pai de família, e você precisa de recurso, né? Então, todo mundo sofre hoje em dia com esses milhões de informações, mas quem vai dar o direcionamento é o Senhor. Você fazer as coisas que nós aprendemos, como nós aprendemos na igreja, ir no templo, nós orarmos, jejuarmos, e eu tenho um testemunho muito grande sobre o jejum. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu jejuava, o Senhor respondia, aliviava meu coração. Eu tive em cada momento da minha vida, seja lá para comprar um imóvel, comprar um carro, comprar qualquer coisa, sempre eu tinha experiências espirituais. Porque eu buscava a ajuda do Senhor. E nas mínimas coisas que você fizer, escolha de curso, escolha do que você vai comprar, como você vai investir seu dinheiro, tudo que você vai fazer na sua vida precisa ter um direcionamento do Senhor. Porque a possibilidade de você se dar mal indo a favor do seu coração é muito grande. Inclusive, a escolha da esposa, da eleita. Seria muito bom se ouvisse, né? Tem mais outra? Eu vou puxar outra pergunta agora, já que o Leandro já falou sobre a eleita. Você falou que você conheceu a Silene e você casou muito rápido. E eu tenho uma dúvida bem sincera. O que fez você querer ter a Silene como esposa e o que chamou a sua atenção e falou, é ela que eu quero, é ela que é a dona do meu coração? Excelente pergunta, hein? Excelente Levantou pergunta, a bola hein? para Silene. Foi muito engraçado a forma como a gente se conheceu, porque ela já estava no ambiente ali, né? Ela frequentava a casa do meu tio. E quando eu passei a ser evangélico, a gente começou a se interessar um pelo outro. Claro que tem sempre alguém que tá ali por perto, né? Que era a esposa do meu tio, falando no ouvido de um, falando no ouvido de outro. Na pescoçada. E aí vai criar aquele interesse, né? Aí eu não enxergava ela como a minha namorada quando eu era cabeludo. Porque a forma de ela se vestir, né? Ela com recato, né? E eu, doidão. Baiana eu não consigo maluco ver beleza, isso. maluco beleza. Falou tudo. E aí, quando eu cortei o cabelo, que eu passei a ser da religião, eu tinha que seguir padrões, né? Seguir os mandamentos, ela já se enquadrava com a minha namorada. E foi interessante que a gente não foi naquele... né, o meu filho, o Bruno, fica dando risada da forma como eu conheci ela, né? Que ele falava que ela era muito, muito toscão, assim, não sabe nem como imaginar a situação. Imagina o Bruno. Mas é falando interessante que, assim, nós aprendemos, a gente era bem novinho, a gente aprendeu que o crente não tinha que ficar namorando demais. Ele precisava perguntar para Deus se aquela pessoa era certa para ele. E a gente estava orando antes de começar a namorar. Se era para saber, porque a gente tinha na cabeça começou a namorar, tem que casar. O crente não fica enrolando o outro muito tempo. Isso era o que era ensinado pra gente. Então, quando a gente começou a conversar, uma conversa muito simples. Eu tive orando a Deus para saber se era para te namorar. E eu falei, você tem orado a respeito disso? E ela falou, sim. Eu tinha um sentimento bom, então a gente começou ali e nasceu o primeiro beijo. Você orou, eu orei. Então, foi a coisa assim, é estranho para algumas pessoas, né? Mas para a gente isso era muito importante, a confirmação do Senhor de que ela teria que ser minha esposa. Se você for ver, é uma responsabilidade muito grande, que é a tua posteridade, né? Você está escolhendo a mãe dos teus filhos. Ela está escolhendo o pai dos filhos dela, né? Verdade. Mas foi muito simples. A gente não tinha nada para casar. A gente casou, não tinha nem igreja. Né? Foi muito simples o nosso casamento, com poucos recursos. Nós estamos aí, há mais de 30 anos juntos. Aí, mas agora já tem recurso, já dá para fazer. Chama nós aí, pô. Dá para fazer. Poxa, já, presidente, a gente sempre gosta que todo convidado deixe uma última mensagem para sua posteridade. Eu vi que você já compartilhou muitos da sua família. Mas isso aqui vai ficar registrado, sua história vai ficar registrada. Exatamente. Hoje que as mídias sociais, todas as pessoas vão ter agora a oportunidade de conhecer a tua história, que foi muito inspiradora. Como a fiquei gente... muito feliz.
E a gente sentiu, nossa, né? É uma história incrível, presidente. Como a gente, na igreja, a gente fala muito de posteridade, de árvore familiar, etc. Isso vai ficar gravado aí para muitas gerações. Para muitas pessoas. Né? Então, assim, é um momento que você tem de transmitir uma mensagem e de como que a sua posteridade te vê. Gostaria de te ver, ou como que você gostaria que ela te visse, né? Uhum. Qual é a mensagem? Para sua Né? família. Pensa nos seus netos, seus bisnetos, eles vão olhar isso um dia. Quando eu entrevistava algumas pessoas, eu falava para elas algo que era muito importante para mim. Eu falava assim: você já visualizou o seu futuro? Você agora está passando por algumas dificuldades e você já conseguiu falar para alguns rapazes, você já visualizou você chegando lá você com a plaquetinha no seu bolso servindo a Deus como missionário? Você já conseguiu visualizar a sua esposa, você casando com ela? Você já conseguiu visualizar a sua esposa chegando de barriga aqui grávida? Você com seus filhos aqui na igreja? Ele falou: não, bispo, então visualize essas coisas. Você precisa lutar para isso. Se eu fosse... Daqui a um tempo eu não vou estar mais aqui, talvez esse vídeo aí vai rolar para os meus netos, bisnetos. De todos os meus sonhos, o maior sonho que eu tenho é de saber, e se eu estiver lá, eu estando lá no mundo espiritual, eu souber que isso aconteceu aqui, eu já tenho dito que eu realizei o meu sonho mesmo, é de ver a minha posteridade no templo. Meus netos, meus bisnetos e todos os descendentes deles se casando no templo com pessoas boas, servindo missão, servindo as outras pessoas. Que esse é um trabalho que a gente já faz há muitos anos, né? Eu lembro quando eu chegava dos meus plantões noturnos, eu tinha vontade de dormir. Meu corpo só pedia cama. E eu queria ir em frente. Eu queria ir para a igreja, mesmo que eu fosse dormir na igreja, eu queria que os meus filhos não desanimassem. Então a gente faz um sacrifício pensando no futuro deles e dos filhos deles, né? Esse é o que se a minha posteridade não tiver tanto sucesso financeiro, mas que eles estejam dentro do templo, selando suas famílias para a eternidade, isso para mim é tudo. Segundo, que a educação foi o que transformou a minha vida, foi o que me tirou da rua. Eu adquiri um certo respeito das pessoas. É muito bom as pessoas confiarem no seu trabalho. É muito bom sentir Deus fazendo milagres na sua vida e por pequeno que seja as suas conquistas, elas são de extrema importância. Isso é o que proporciona a educação. Ninguém pode jogar a educação de lado. Ela é o que transforma as nossas vidas, é o que transformou as nossas vidas, né? E nunca é tarde para começar. Nós precisamos acreditar nos nossos sonhos e sempre sonhar, como eu falei, um homem sem sonhos é um homem morto. Então a gente tem que continuar sonhando. Continuar batalhando, ajudando o próximo, porque quando nós servimos a Deus, ao nosso próximo, o Senhor multiplica as bênçãos na nossa vida. Eu tenho um testemunho sobre isso. Muito bom. Fechou. Fechou. Caramba, né? hein, meu? Foi muito especial. Eu falei para os sem episódio, pauta hein? são os melhores episódios, né? Eu vou te falar, olha, é uma honra tê-lo aqui. Verdade. Você viu, ó, falou que ia ficar com vergonha, Aí, ó. falou até de venda de roupa. Exatamente. Né? Mas, presidente, obrigado de coração por essa oportunidade. Agradeço de verdade mesmo. Acredito que é um vídeo que você vai assistir com a sua família, porque nem eu falei para você, é um vídeo que precisa ser divulgado para muitas outras pessoas, para os jovens, para entender que... A própria igreja, né? A gente precisa divulgar muito isso aí, todo né? mundo Porque tem muitas a gente histórias precisa ter incríveis. ideia de histórias como essa, inspiradoras, né? Porque, principalmente os jovens, né? Eles ficam com uma coisa meio assim e vê que a vida não é fácil. É isso aí. Mas, galera, obrigado por vocês viu? estarem. Compartilhem, curte, se inscrevam no canal. Divulguem. E até a próxima. E divulguem. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.